Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E hoje, para falar de Senhor dos Anéis, tenho aqui do meu lado uma presença ilustre. César, por favor, se apresente para aqueles que ainda não te conhecem, né? Porque se você já consome conteúdo sobre o Senhor dos Anéis, já sabe quem é esse cara. Agora, se você faz parte do público aqui do canal, que curte o Senhor dos Anéis, mas ainda não se aprofundou ainda no universo, talvez você não saiba do Tolkien Talk. Então, por favor, César. Olá, Felipe, muito obrigado pelo convite. Bom, meu nome é César Machado, eu sou do Tolkien Talk, um canal que só fala de Tolkien. Exatamente, nós somos faladores de Tolkien e lá a gente fala de livro, de filme, da série que tá chegando, e eu vim aqui bater um papo com meu amigo Felipe e vamos ver o que vai rolar. Inclusive, antes que alguns de vocês coloquem aí nos comentários, Felipe, cadê a parte 5 da série do Senhor dos Anéis que você tava fazendo? Calma aí, gente, calma. Como vocês sabem, eu prometi um vídeo completão antes da série lançar, né, falando de todos os detalhes, de tudo que tem no Silmarillion, um resumão. Ainda faltam parte 5 e parte 6, não se preocupem, sairão provavelmente na semana que vem. Eu tive que fazer uma pausa para me dedicar aos conteúdos sobre Sandman, que saíram nas últimas semanas. Se não assistiu ainda, vai lá assistir, mas prometo que sairão na semana que vem. Quando vocês estão órfãos desse conteúdo, vocês têm aqui o vídeo em parceria com o TT, e depois não deixem de conhecer o Tolkien Talk também. O link com o canal deles vai estar aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Pois bem, então hoje nós vamos fazer um top 5. Quem que não gosta de um top, né? Isso aí. Então a gente fez um top 5 de cenas dos filmes de O Senhor dos Anéis que somente os leitores conseguem entender. Isso aí. Importante lembrar que muitas das perguntas que trouxemos aqui foram sugeridas por vocês, deixei a postagem lá na comunidade, e muitos mandaram perguntas que não são respondidas apenas com o conteúdo dos filmes. Tive que selecionar apenas algumas, mas deixem aí nos comentários outras perguntas, outras dúvidas para possíveis conteúdos em breve, no futuro, quem sabe. Sem mais delongas, bora lá então. Rapaz, que diferença que é ter uma outra vinheta. Tá vendo? Eu não tô acostumado com outras Cadê a vinhetas. musiquinha do Tolkien Talk? Pois é. Bom, vamos lá. A primeira pergunta do nosso top é: Felipe, afinal, por que o Sauron tem aquele jeito do olhão? Ele é um olho mesmo? Bom, pra quem só assistiu os filmes, realmente parece aquilo, né? Que Sauron tá numa forma de bola de fogo, um olho ali, parece um olho de gato flamejante, Exato. né? Em cima de uma torre. Mas, na verdade, quando você lê os livros, você entende que o olho de Sauron é citado nos livros, mas numa ideia de metáfora. Seria um título utilizado para se referir a esse Senhor das Trevas, dando a entender que ele está ali sempre vigilante, capaz de enxergar a longas distâncias, sempre de olho nos povos livres da Terra-média. Exato, e ainda, a gente ainda tem a janela do olho. Sim. Então, nos livros, é dito que tem a janela do olho. E ali, o Sam, no Retorno do Rei, ele vê uma luz avermelhada e tal. Então, um pouco disso vem também dos livros, mas ele não era um olho, não. Mas aí fica aquela dúvida, né, César? Então, o Sauron, ele tinha uma forma física? Como é que é essa história? Pois é, ele tinha. O Sauron era um Maia. Um Maia é um tipo de um espírito, um anjo caído. E lá no Silmarillion a gente vê que ele podia mudar de forma. Então ele já teve formas belas, ele já foi lobisomem, já foi vampiro, já foi serpente. E aí lá na série que tá pra estrear agora, na Queda de Númenor, a gente descobre até que ele teve uma feição bonita, que ele era tipo o braço direito do rei. Ele enganou os elfos em Eregion pra fazer os anéis, coisa e tal. Só que essas são as formas bonitas. No Senhor dos Anéis, ele tem uma forma horrenda. E a gente sabe disso por uma passagem que o Gollum fala que viu o Senhor do Escuro e ele só tinha 9 dedos nas mãos. Sim, e eu já vi muita gente interpretando aí que essa forma horrenda do Sauron seria, na verdade, algo meio espírito, como se ele não tivesse um corpo físico, o que não é verdade, né? A gente sabe que lá na Segunda Era, ele teve primeiro o seu corpo físico destruído na Queda de Númenor, que foi quando houve aquele dilúvio que acabou com a ilha dos Númenóreanos, na época em que o Sauron vivia lá entre eles. Ali ele perdeu o seu corpo físico pela primeira vez. Depois ele viria a perder o seu corpo físico uma segunda vez na Batalha da Última Aliança, na qual ele perde o Anel também. E aí, na Terceira Era, que é quando a gente tem os filmes passando, a Sociedade do Anel, as Duas Torres e tudo mais, o Sauron ele já não consegue ficar com uma aparência bonita pra enganar, não. Ele só tem uma aparência horrenda, 9 dedos, e ele normalmente fica na torre dele, sim, vigiando. Mas ele não é um olhão, não. Sim. E o Sauron, enquanto vilão estruturado ali pelo Tolkien, tem uma coisa que eu gosto bastante, que outro autor que também sabe usar isso muito bem na esfera do horror era o Bram Stoker com Drácula. A questão de um vilão que você cria e tem uma
uma aura ameaçadora durante todo o livro, sem nunca dar as caras. Exato. Isso é um clássico de cinema, né? Tem Sim. filmes, o Nosferatu fazia muito a sombra, Sim. tal, coisa e tal. Então, assim, não é porque a gente não tá vendo que a presença dele não é sentida, né? Exatamente. Mas aí, quando chegamos aos filmes, Peter Jackson pensou, não, a gente precisa aqui, né, de algo visual para representar esse olho de Sauron e criou ali o olho. Eu queria saber a sua opinião, inclusive, César. Você é do tipo de fã que chia com o olho ou que aceita a presença dele nos filmes? Não, eu não chio. A gente tem que ser justo com o Peter Jackson também. Tem uma vez no livro que aparece o olho. Sim. Quando o Frodo olha lá no espelho de Galadriel, né, que a Galadriel coloca água e tal, ali o Frodo vê um olho flamejante. E a Galadriel fala, eu sei o que você viu. Você viu o olho. E aí ele fala, é um olho com a pupila fendida como de gato. Mas isso aí tem a ver com Beren e Lúthien, em outro livro, não vamos tão longe assim. Sim. Eu confesso que eu até gosto do Olho de Sauron nos filmes, porque quando eu assisti os filmes na adolescência, antes de conhecer os livros, os filmes nunca me levaram a interpretar que o olho era uma coisa literal, como se fosse o Sauron transformado naquele formato. Sabe, eu sempre entendi que era a forma do filme representar que Sauron tá vendo. Ou talvez que ele fosse de fato um ser humanoide, mas que também tinha essa manifestação de Uma das fogo. possibilidades. Eu gosto, acho que funciona, plasticamente funciona. Bom, e quando as pessoas fazem perguntas sobre os filmes de Senhor dos Anéis, ninguém esquece da famigerada cena You Shall Not Pass. Só que muita gente traz várias indagações ali sobre o Balrog, porque tanto quando a gente assiste os filmes, tanto quanto a gente lê os livros também, parece que naquele início da jornada da Sociedade do Anel é a primeira vez que a gente vê o Gandalf sentindo medo. E que criatura é aquela, que ser é esse capaz de botar medo no Gandalf? Que raios é um Balrog, César? Pois é, ele de fato tava com medo. E é engraçado, você falou que a cena tá imortalizada com You Shall Not Pass, mas no original tá escrito You Cannot Pass. Então, assim, nem essa frase, assim. E foi um bom ajuste, né? E é impossível, mesmo quando você lê no livro, você escuta o Ian McKellen gritando. De fato, foi um bom ajuste também. O que acontece? O Balrog, assim como o Sauron, também era um Maia. Ou seja, ele era um anjo, um tipo de espírito elevado, só que caído. Só que eles eram espíritos de fogo. Alguns desses vieram pro mundo. No começo de tudo, quando o mundo quase não era nada, eles vieram como anjos rebeldes. E aqui eles ficaram. E esses Balrogs, eles tinham armas. Eles tinham chicotes, açoites de fogo, espadas flamejantes. E asas? Eles tinham asas? Não, eles não tinham asas. Eles tinham sombras que pareciam asas, mas eles não voavam. Até porque os dois Balrogs famosos morreram caindo. Aí, não me venham com aquela ideia de, era igual galinha, eles tinham asas vestigiais. Não. Não, porque as galinhas vieram da descendência, eles vieram ali, se transformou. A galinha algum dia voou. As galinhas de hoje não voam, mas as antigas voavam. Não sei quando foi exato. Tipo, 5.000 anos atrás, as galinhas voavam. O Balrog não teve essa. Ele não tem asas, apenas parece que tem. E esse Balrog que o Gandalf esperava encontrar ali não era um Balrog qualquer. Ele era chamado de Ruína de Durin, mas por que esse nome? Bom, aquele Balrog teria escapado, sobrevivido durante a queda do primeiro Senhor do Escuro, Morgoth, na época da Guerra da Ira, lá na Primeira Era. Mas esse Balrog, um dos seus servos, conseguiu fugir. Ele escapou até as Montanhas Nevoentas e se instalou ali nas raízes das montanhas, sob Khazad-dûm. Khazad-dûm era a famosa cidade dos anãos do povo de Durin, que mais tarde seria conhecida como Moria. Esse Balrog teria ficado ali por mais de 5.000 anos, até que lá na Terceira Era, os anãos de Khazad-dûm, em busca daquele metal precioso que é o Mithril. Mithril é aquele metal que a gente vê na Cota de Mária, do Bilbo e do Frodo nos filmes. Exato, também conhecida como Prata dos Anãos. Isso aí. Em busca de mais desse metal, eles cavaram fundo demais e acabaram dando de cara com o Balrog. O Balrog é tipo um Kinder Ovo, então. Exatamente. Só que uma surpresa desagradável, uma né? surpresa bem desagradável. Eles foram, toma aqui um Balrog. Melhor comparação. Esse Balrog, então, que ficaria conhecido como Ruína de Durin, que eu falei, matou o Durin VI, o líder daqueles anãos naquela época, e assim os anãos do povo de Durin tiveram que deixar aquelas montanhas. O Balrog ficaria ali, então, aguardando até o ano 3019 da Terceira Era, se não me engano. 3019.
Isso é o Tolkien Talk, gente. Até o ano 3019 da Terceira Era, quando a Sociedade do Anel iria ali dar de cara com o Chifrudo. Mas ainda assim a gente não sabe se ele era chifrudo. Ainda assim. O Chifrudo com asas, né? Segundo o Peter Jackson, chifrudo e com asas. Então, aqui no top 3, nós temos a questão seguinte. Todo mundo que joga RPG fala que o Gandalf morreu ali no Balrog, coisa e tal, só pra pegar os pontos de experiência. Exatamente. E voltar cheio tunado, né? Só com level up e coisa e tal. Afinal, como que o Gandalf morreu e como que ele reviveu? Muita gente chega a perguntar, inclusive, se o Gandalf de fato morreu, né? Porque alguns interpretam que ele não teria morrido. E na verdade o Gandalf morreu mesmo naquele momento, gente. A questão importante de lembrar é que Gandalf não era um humano, ele não era uma pessoa comum. Ele era parte de uma ordem específica conhecida como Istari. O que eram os Istari? Os Istari eram Maiar, sim, Maiar, seres da mesma ordem que os Balrogs que o César explicou. Então sim, originalmente eram todos formas angelicais. A questão é que os Istari especificamente eram Maiar que os Valar enviaram para a Terra-média na forma de magos, ou seja, com os poderes angelicais um tanto mais contidos, para que eles tivessem ali a função de auxiliar os povos livres da Terra-média na batalha contra o Senhor das Trevas. Perfeito, os povos livres são vários, né? Os anãos, aliás, a galera daqui já tá acostumado com anão? Sim, sim. Então beleza. Quer dizer, é importante sempre lembrar, se você acha que a gente tá usando o termo errado ao falar anão, volta lá no vídeo parte 1 da saga do Senhor dos Anéis, que eu já expliquei com detalhes por que nas traduções mais atuais o termo correto é anãos e não anões. Isso, então os povos livres, né, que os magos, os Istari, o plural é Istari, mas cada mago era um Istar. Então, o Gandalf era um Istar e o Saruman e o Gandalf eram Istari. Eles tinham que ajudar os anãos, os elfos, os homens e também os Ents, acredita que era um povo livre, a combater o Sauron e as suas forças nefastas. Entendendo então exatamente o que era o Gandalf, como foi exatamente que esse retorno dele aconteceu, porque mesmo sendo um Istar, ele morreu, o corpo físico dele morreu. Morreu de fato. A luta foi loucura, foram dias de luta com o Gandalf e o Balrog. Eles foram até as raízes das montanhas, depois subiram uma escadaria sem fim e foram morrer no topo da mais alta montanha no meio da neve ali. O que acontece é que tanto o Balrog, que caiu da montanha, tá vendo? Eu não falei que ele não voava? Quanto o Gandalf caíram mortos. Nisso, existe um ser que é acima desses angelicais, que é o Eru Ilúvatar, que você fala no primeiro vídeo. Sim. Então nós temos a categoria Eru Ilúvatar, o pai de todos, o que criou todo, e embaixo nós temos os Valar, que são os arcanjos, os mais fortes, e depois os Maiar. O Gandalf passou direto, ele não falou com a gerência não, ele foi falar com o CEO direto. Direto com o Eru. E ele já falou com o Eru falou o seguinte, olha, você fez tudo que você podia, você lutou bem, eu vou te mandar com a barra de especial cheia. Mandou o Gandalf sem aqueles poderes travados, porque os Istari tinham vindo com só um pedaço do poder, mandou o Gandalf com um poder cheião e falou, agora você volta e acaba com Sauron. Só que aí ele levou um upgrade, não foi isso? Ele ganhou umas roupas, que história é essa daí? Exatamente, é aí que a gente começa a entender por que o Gandalf volta como Mago Branco e por que a sua versão Mago Branco é muito mais poderosa que o Mago Cinzento que ele era anteriormente. É importante lembrar que 5 Istari foram enviados para a Terra-média. Desses 5, vamos dar destaque aqui para o Mago Branco, que era Saruman, e o Mago Cinzento, que era Gandalf. O Mago Branco era o líder dos 5. Esse Mago Branco, enquanto líder, tinha autorização para usar mais do seu poder original de Maia, não tinha tantas limitações quanto os outros. Mas a gente sabe o que aconteceu com Saruman. Virou a casaca, foi pro time de lá. Então quando Eru envia o Gandalf ali de volta, a intenção é justamente que ele assuma o lugar de Mago Branco, que antes era do Saruman. Sendo assim, Gandalf passa a ser o líder dos Istari e tem os seus poderes bem menos limitados do que antes. Ele tem um acesso bem maior à sua fonte de poderes originais de Maia. Bom, e além disso, ele ainda ganhou um banho de loja. Por quê? Porque a águia, o Gwaihir, o Senhor das Águias, levou ele pra Lothlórien. A Galadriel chegou lá, deu um banho de loja, colocou uma roupona nova, deu um cajado novo, e aí sim ele foi pra Minas Tirith com full power.
Exatamente. Interessante que pra gente ir pra próxima pergunta, você citou aí o Gwaihir, Senhor das Águias, que busca o Gandalf. Assim, pra quem assiste os filmes, o que dá a entender é que as águias são pets do Gandalf, não é? É tipo o Uber. É, exatamente. Ele tá precisando de ajuda, ele chama a águia, ela vem. Ele tem o aplicativo no cajado, manja? Perfeito, é isso aí. Na verdade, não. As águias não são Uber, gente. E é por isso que as águias não levaram o anel lá na montanha. Bom, quem são as águias? Vamos começar aí. As águias são espíritos. Há quem diga que as primeiras eram até Maiar. Mas não dá pra afirmar se elas eram Maiar ou não. Mas a gente acha que eram espíritos de outras ordens, até um pouco mais fracas e inferiores, que tomaram formas de grandes animais a pedido de Manwë, o grande rei dos Valar. E pra que eles tomaram essas formas? Porque os elfos, treteiro, revoltado, estavam saindo da terra abençoada dos Valar e indo pra Terra-média. Dentre eles estava Galadriel ali no meio e tal. E aí o Manwë falou pras águias, ó, vai lá e fica de olho neles, vocês me trazem notícias. Era pra somente vigiar e trazer notícias. Essa é a função das águias. Por isso, podemos explicar. Afinal, Felipe, então por que eles não ajudaram o Gandalf e foram voando pra lá? Bom, a resposta já tá em parte no que você colocou aí. As águias foram pra lá com um propósito específico. Elas estavam cumprindo as ordens de Manwë. A função delas era servir como os olhos de Manwë ali na Terra-média. Muita gente faz essa pergunta, por que o Gandalf não podia entregar o anel pra uma das águias, ou então mesmo colocar o Frodo ali em cima de uma delas com o anel e falar, vai meu filho, cumpre esse objetivo. Bom, as coisas não eram tão fáceis assim. O Gwaihir, que é o Senhor das Águias, que foi ajudar o Gandalf libertando ele lá da torre do Saruman quando ele estava preso, foi até lá porque ele tinha meio que uma dívida com ele. E o Gandalf tinha salvado a vida do Gwaihir no passado e ele estava ali retribuindo esse favor. O Gwaihir não foi ali porque o Gandalf tinha controle sobre ele ou algo do tipo. Tanto que, pra quem lê os livros, o Gandalf relata mais tarde que o Gwaihir só levou ele até o Rohan e disse que só podia levar ele até ali porque... Ele não foi feito para carregar fardos, Isso mas aí. sim mensagens. Ou seja, tinha uma camaradagem ali, ó, foi o seguinte, Gandalf, você me ajudou, eu te ajudei, tamo aí, meio broken even, né, tamo no empate. Isso aí, mas não vai pensar que as águias são seus burros de carga, porque não funciona assim. Então é essa a questão, as águias estavam ali para cumprir a missão que Manwë deu para elas não estavam ali para agir diretamente nos assuntos dos povos livres. Então pedir para a águia fazer algo tão grandioso como levar um anel até a Montanha da Perdição era algo inconcebível. Até porque também teriam outras questões físicas, assim, se você quer saber, eu tenho um TT que explico, ponto a ponto. Mas assim, só a parte física já teria muita coisa. Vamos imaginar, o Frodo sobe na coitada da águia, vamos supor que a águia concorda com isso. Meu, tem fumaça, tem fogo, tem um monte de orcs ali, flechas, tem um monte de coisa, assim. Fisicamente, tinha muita tranqueira. Gente, não é um furo no roteiro, não é nada. É simplesmente, mesmo que uma delas fizesse o que não era a função delas, você tinha uma questão estratégica que não dá pra você simplesmente, como diria o Boromir, você não pode simplesmente voar em Mordor. Perfeito. E eu acho que cabe também a gente lembrar daquela questão que é presente em todos os livros de Senhor dos Anéis, da importância que é dada ao fato de um hobbit ser o portador do anel. Algo que eu acho muito massa em Tolkien é que existe muito implicitamente ali a questão de destino. É diferente de, vou dar um exemplo aqui, em The Witcher, do Andrzej Sapkowski. É uma obra em que em todos os livros a questão do destino é falada com todas as letras o tempo todo, que os personagens estão destinados a isso. Em Senhor dos Anéis, essa noção de destino existe, ainda que de forma mais implícita ali. A gente tem vários termos, né? Como o Senhor dos Anéis ele tem um fundo muito forte cristão, o Tolkien ele embebeu a história em algumas coisas assim. Então, por exemplo, as águias são a providência, ou seja, uma ajuda ali no final, quando se terminou tudo. Então, sim, parece que, ao que tudo indica, Gandalf fala até isso numa frase que o Frodo estava destinado a carregar o anel. Por quê? Porque ele era um bom hobbit. A gente teve hobbits ruins. O Sméagol, o Gollum mas ele era um bom hobbit. E os homens normalmente são mais suscetíveis à dominação, mas os hobbits ao contrário. Enquanto os homens normalmente caem na tentação, os hobbits normalmente resistem a ela. E por isso que eles escolheram um pequeno. E nenhuma raça melhor do que a dos hobbits para exercer essa função
função de tentar não ser corrompido pelo anel, e nenhum hobbit melhor do que o Frodo, pra não deixar que a preguiça e comodismo do hobbit de querer ficar em casa falasse mais alto, e assim como o tio dele fez no passado falar, eu vou nessa aventura, bora até o final. A gente já vai pra última pergunta, então antes de assistir, o de sempre, você já sabe, curte o vídeo aqui, compartilha o link com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e não se esqueça de, assim que o vídeo terminar, correr lá no Tolkien Talk. Se você ainda não é inscrito deles, se inscreve porque eles têm conteúdo sobre o Tolkien pra caramba. É claro, se você veio do Tolkien Talk pra cá, se inscreva aqui também e conheça o meu conteúdo que tem não só sobre o Senhor dos Anéis, na verdade o Senhor dos Anéis é bem recente aqui no canal, mas temos muitos conteúdos aí sobre obras de fantasia e terror. Você tem bastante Nárnia, não tem? Tem bastante conteúdo sobre Nárnia. Nárnia é bacana também. Aliás, você não tem que falar dos seus membros também? Eu sei que você tem membro, não tem? Sim, sim. Inclusive, quem tiver interesse, a gente não só tá terminando a releitura coletiva do Senhor dos Anéis, como a gente vai começar agora a releitura de Silmarillion. Silmarillion é o livro que, se é pra ler, melhor ler em conjunto. É, o livro da minha vida. Gente, sejam membros aqui do canal, apoiem o trabalho que faz a diferença. Clique aqui embaixo e seja membro e confira aí os benefícios que você ganha, como participar do Clube do Livro e vários outros. Então, Felipe, são muitas perguntas, mas nós temos que encerrar na quinta. E a quinta é, por que a gente vê os elfos indo embora ali nos filmes, coisa e tal, e só vão ficando os homens? Que história é essa? Bom, é importante a gente entender quais são ali as diferenças primordiais entre os homens e os elfos. É importante lembrar que esses dois povos são os principais da Terra-média, afinal, ali no mundo de Arda, eles eram os filhos de Ilúvatar. Os elfos eram os filhos primogênitos e os homens eram os filhos sucessores, secundários, que vieram bem depois. Os elfos estavam condenados pela imortalidade, então seus espíritos estavam presos no mundo de Arda, eles jamais sairiam daquele mundo. Já os homens tinham o dom da mortalidade, e justamente por viverem vidas bem mais curtas do que os seus irmãos mais velhos, eles tinham a capacidade de sonhar com ambições e conseguir moldar sua própria vida além daquilo que já estava previsto na música dos Ainur. Olha só, hein, você quase deu um nó na cabeça da galera, porque quem não viu seu primeiro vídeo ainda, começou a falar assim, mas peraí, por que morrer é uma dádiva, é um dom? Por que eles estão presos, coisa e tal? Bom, são questões filosóficas, tá lá no Silmarillion, mas Eru Ilúvatar fala, olha, morrer é uma dádiva e viver eternamente é um tipo de prisão quase, você está atrelado ao mundo. Mas aí a gente entra num debate muito grande, então por isso que os homens causavam tanto. Eles iam viver pouco, então eles falavam, então vamos fazer tudo que tem que fazer, e os elfos por isso que eles são mais na manha, mais tranquilos, coisa e tal, porque eles tinham tempo de sobra. A galera só não pode deixar que isso aí leve eles a pensarem que os elfos também não é aqueles filhos bom moços que nunca desobedeceram, porque afinal se tinha elfo na Terra-média é porque teve uma época em que os Noldor falaram pros Valar, ó, a gente vai cascar fora daqui. Pois é, né? Tem até uma piada no TT que a gente chama os Noldor de os elfos treteiro. Porque assim, sempre que tem uns Noldor, é treta no meio do caminho. Bom, o que acontece? Existem várias famílias de elfos, né? Você explicou algumas. Existiam até algumas que só ficaram na Terra-média, nunca foram pra Amantan. Só que os Noldor são tipo uma estirpe elevada que vivia lá no paraíso, na terra de Aman. Quando eles vieram pra Terra-média, eles causaram. Eles fizeram uma rebelião, tacaram fogo em navio, mataram irmãos, foi coisa, o bicho foi feio, foi caso de família o negócio. O que acontece é que desses Noldor que estavam aqui, quando a gente teve a Guerra da Ira, no final da Primeira Era, coisa e tal, os Valar falaram o seguinte, beleza, Noldor, tudo bem, vocês já causaram, vocês podem voltar se quiserem. Só que, dentre eles, tinha ali alguns que falaram, não, eu não vou voltar não, eu vou ficar aqui mesmo. E duas pessoas que ficaram desses daí foram o Elrond e a Galadriel. Há quem fale que a Galadriel nem podia voltar ainda, porque ela tinha que passar por um tipo de julgamento, porque de todos os líderes da rebelião que queimou as coisas e tudo mais, a Galadriel era a única sobrevivente. E o Elrond acabou por ser aí também o seu genro no futuro. No final das contas, Galadriel e Elrond ficaram, atravessaram as montanhas e foram viver lá com Gil-galad, que a gente vai conferir na série. Você chamou Galadriel de líder, seu lacrador? É, lacration, esquerdista, progressista. Só que no final do último filme ali, a gente tem Galadriel toda felizinha, porque agora ela vai voltar pra casa junto com os outros
outros elfos, né? Mas é importante se atentar que Aman, as Terras Imortais, não representavam para os elfos apenas um retorno para casa, um retorno ao lar original. Muito além do que um local de descanso para esses elfos que já estavam cansados, é importante lembrar que ali na Terra-média, os poucos reinos élficos restantes só conseguiram sobreviver e prosperar porque tínhamos na história os 3 anéis de poder dados aos elfos, que foram aqueles que o Celebrimbor criou em segredo sem o Sauron saber, mas ainda assim usando as técnicas do Sauron. A Galadriel usou o Nenya, o Anel da Água, para preservar ali a floresta de Lothlórien, enquanto Elrond usou o Vidya, o Anel do Ar, que é o mais forte deles, para preservar ali toda aquela bela Valfenda que nós vemos nos filmes. E o que acontece no final da história? Um anel é destruído, o mesmo anel forjado pelas técnicas do Sauron que também foram usadas pelo Celebrimbor para forjar os 3 anéis élficos. O que acontece então? Com a destruição do um anel, os 3 anéis élficos perdem os seus poderes. E desta forma, com a destruição do anel, o que acontece? O poder que mantinha, que sustentava essa vivacidade desses 2 reinos, em especial Valfenda e Lothlórien, acaba. Ou seja, tudo começa a entrar num declínio rápido. Os elfos, sabendo que tudo já estava declinando, entendem que o tempo deles acabou. E eles retornam para Aman. Também nós temos aí, com o passar do tempo, os anãos sumindo, os hobbits sumindo, e ficam, de fato, somente o reino dos homens, que a Quarta Era é o período dos sucessores, de fato, né? Todos eles voltam para Aman, e desta vez sim Galadriel pode voltar. Afinal, ela resistiu a um anel quando Frodo entregou, ela passou no teste, e eles retornam para Valinor. E convenhamos, quem não ia querer voltar pra Valinor também, né? Eu nem teria saído! Eu nem teria saído, de forma alguma. Bom, pessoal, é isso. Eu sei que além dessas 5 perguntas que abordamos aqui, tem várias outras que vocês provavelmente querem fazer sobre os filmes, e talvez também sobre os filmes de O Hobbit, sobre a série da Prime Video que vem por aí. Não se preocupe, essa parceria aqui com certeza pode render mais vídeos no futuro. Deixem aí nos comentários sugestões, dúvidas, tudo mais que vocês gostariam que a gente falasse em outros conteúdos. César, agradeço pra caramba a sua participação. Abro espaço aí pra você fazer o último jabá. Pô, obrigado. Foi um privilégio imenso estar com você aqui, Felipe. O Felipe tem um trabalho genuíno que a gente gosta demais. Não só o conteúdo de Senhor dos Anéis que você faz é muito legal. Todo o seu conteúdo, cara. É coisa boa, cara. Coisa Sabe, boa. né? Quanto você pagou pro César falar isso? Não tô sabendo. Assim, então, gente, a gente tem que fazer aliança com quem é afinado com a gente. Sabe quando a banda toca todo mundo no mesmo tom? É isso daí. Então, obrigado pelo convite. Espero que o seu público tenha gostado. E convido vocês que gostam, que querem se aprofundar, né? Aqui o Felipe entrega muita coisa já mastigada e lá no TT já vai estar uma coisa mais heavy user e tal. Então se você quiser, vai no Tolkien Talk, o link vai estar aqui, vai estar tudo facinho para vocês terem acesso aqui. É isso aí, então não deixem de conferir todo o conteúdo incrível com mais de 1000 vídeos que o TT tem sobre a Terra-média. Como eu disse, quem não é inscrito aqui no canal, conheça o meu trabalho também e muito obrigado pela companhia. Um beijo e até a próxima. Na Maria.